Olá, eu sou Luciana Protásio, sou fisioterapeuta, pesquisadora do LAIS, Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da UFRN, e faço parte do Núcleo Telesaúde. E na web palestra de hoje, eu venho comentar com vocês sobre o tema tipos de prática na aprendizagem motora. E o conteúdo que nós vamos abordar hoje será sobre prática, a relação de prática e aprendizagem motora, fatores que afetam a aprendizagem de habilidades, tipos de prática, a estrutura de prática e a distribuição de prática. E esse conteúdo se faz muito importante para profissionais de saúde, principalmente aqueles que lidam com o movimento, com a prescrição de exercícios, seja exercícios terapêuticos, preventivos, individuais ou em grupo, para como eu organizar essa minha sessão de exercícios, essa minha sessão terapêutica, esse meu plano terapêutico como um todo, esse meu plano preventivo como um todo baseado em exercícios, né? Então, aqui a gente vai falar sobre isso, trazendo os conceitos de aprendizagem motora. Então, falando de aprendizagem motora, mas o que é a aprendizagem motora? Às vezes, os profissionais usam isso, profissionais do movimento, principalmente, usam isso de maneira rotineira, mas, assim, será que ao usarmos, nós estamos entendendo ou usando plenamente esse termo no seu significado, né? Então, a aprendizagem é uma sequência ordenada de acontecimentos que favorecem mudanças ou aquisições de novos comportamentos, onde se observam as características dessas mudanças que ocorrem com a idade, nas capacidades sensoriais e motoras, na percepção, nas funções cognitivas e nas respostas sociais e emocionais. E aí, nós temos o quê? Nós temos aqui nesse esquema os fatores que afetam a aprendizagem de habilidades. Entendam habilidades, né, habilidades motoras, exercícios, atividades. E aí, quando o indivíduo, quando o meu paciente, quando está aprendendo ou reaprendendo, né, uma habilidade, uma tarefa, o que é que interfere nesse aprendizagem dele, nesse aprendizado dele? A instrução e ou demonstração que é dada para esse indivíduo, né? O estabelecimento de metas que é traçado com esse indivíduo para a aquisição dessa tarefa, né? Como é que essa tarefa vai ser executada, com adaptação, sem adaptação, quando, em que momento, e assim vai. O uso de feedback, seja o feedback intrínseco que o indivíduo tem, que ele possui, né, visual, proprioceptivo, auditivo, tátil, ou seja, o que é comumente usado, o feedback aumentado, que é o feedback externo, né, que é dado pelo terapeuta, né, que é dado pelo profissional de saúde. E a prática, né, como é que vai ser organizada essa prática de exercícios para o indivíduo, para o paciente, né? Anteriormente, caso vocês se interessem em aprofundar um pouco mais nesse assunto, já teve 2 web palestras com esses temas de aprendizagem motora como um todo, pensando-se até nesse esquema aqui. Uma é falando sobre a em si, como os terapeutas, de maneira geral, seja trabalhando de maneira individual ou em grupo, deve direcionar e alguns cuidados que precisam se ter com o uso de feedback, para não causar dependência. E também, como fator que afeta a aprendizagem de habilidades, nós também devemos considerar o autocontrole e motivação do paciente, e nós devemos considerar também o sono, que o sono, né, ele pode interferir, ele interfere no desempenho do indivíduo, no desempenho melhor ou pior, de acordo com como é que está sendo o sono desse indivíduo. Anteriormente, essa web palestra, a gente teve uma web sobre avaliação de sono de instrumentos, avaliação neurológica baseada em instrumentos, que englobou instrumentos de sono, e também, anteriormente, teve outras palestras no mês anterior, acho que foi em agosto, que tratou sobre
aspectos de sono. Nas diversas condições de saúde, na prevenção de agravos à saúde e sono em condições neurológicas. Então, voltando à aprendizagem em si, toda aprendizagem, ela que requer alguma forma de prática. E aí, não só aprendizagem motora, né? Outros tipos de aprendizagem, o indivíduo tem que praticar aquilo que ele quer aprender ou reaprender, né? E aí, a prática leva à perfeição? A prática, ela leva à perfeição, ou próximo da perfeição, ou a um nível razoável, se essa prática, né, ela for uma prática, ela for uma repetição, ela for algo costumeiro, mas for uma prática planejada, né, uma prática esquematizada, né, para aquilo que o indivíduo quer aprender ou reaprender. Então, falando da prática em si, nós temos o quê? Para organizar essa prática, nós temos o tipo de prática, temos que pensar, né, como profissional, no tipo de prática que eu vou fazer, vou organizar os exercícios daquele meu paciente, na estrutura da prática e na distribuição dessa prática. Né? E aí, são esses aspectos e subdivisões que existem em cada um que a gente precisa considerar. Nós vamos falar primeiro sobre o tipo de prática, né? Então, quando falamos no tipo de prática, nós pensamos em prática física, que é aquela que todo mundo conhece, todo mundo faz. Se tem um exercício, você fica imaginando que o indivíduo tem que executar aquele exercício fisicamente falando. Levantar um braço, abrir as pernas, andar, pular, levar um copo até a boca, dirigir, e assim vai. Mas existe também a prática mental, existe também prática observacional, existem outros tipos de prática que podem contribuir para a aprendizagem do indivíduo. Então, vamos falar sobre elas. Então, a prática física, né, que é a clássica, que é a que se preconiza de maneira geral e se pensa primariamente, como é que eu devo, né, organizar essa prática física, a prática de exercícios com os meus pacientes. O indivíduo, ele deve praticar aquela habilidade, aquela tarefa no todo, ela de maneira completa, ou ela em partes? O que é que vocês acham? Como é que vocês fazem com os seus clientes, com seus pacientes, com as pessoas que vocês acompanham? Vocês pedem para eles fazerem logo a atividade completa, digamos, andar de maneira completa, ou vocês quebram, digamos assim, aquela tarefa em várias etapas? Se é para um indivíduo aprender ou reaprender a levantar os braços, isso é feito de maneira pausada, ou quebrada, digamos assim, levanta até certa angulação, depois levanta um braço, depois o outro, ou faz logo a atividade como um todo. Como vocês organizam isso? Vocês pensam nisso ou organizar, ou vocês vão fazendo de maneira intuitiva, como profissional? Então, a praticar a habilidade no todo ou em partes vai em encontro, né, da eficiência da instrução. A eficiência que o terapeuta a eficiência da instrução que o terapeuta fornece para aquele paciente é que vai direcionar também se ele vai conseguir praticar melhor no todo ou em partes. E qual é o principal ponto para eu, como terapeuta, né, como profissional, considerar se aquele meu paciente, aquele meu cliente, ele vai praticar melhor, vai ser mais eficiente para ele uma prática no todo, de maneira completa, ou uma prática por partes. Então, eu tenho que considerar aí a característica da habilidade, a característica da atividade que eu estou propondo, do exercício que eu estou propondo, da tarefa que eu estou propondo. E quais são essas características? Complexidade e organização. O que é complexidade? Complexidade é o número de partes ou de componentes de uma habilidade e o processamento da informação, certo? Número de partes ou de componentes. Já organização é a relação entre esses componentes daquela tarefa, daquela habilidade. Okay? Então, são esses dois pontos que eu tenho que considerar. Aqui eu exemplifiquei como complexidade, tomar um café numa xícara, né? Vários números, uma atividade que envolve
grande número de partes, alcançar a alça da xícara, fazer a apreensão adequada, levar até a boca, ter cuidado para não derramar, porque o líquido é quente, virar o líquido, engolir, trazer de volta para a xícara. Então, várias partes. E já para a questão de uma habilidade que tem alta organização, uma alta relação entre os seus componentes, eu exemplifiquei aqui com o movimento de dançar, porque nem todas as danças a gente consegue, né, o instrutor consegue separar em partes ou em grandes partes de maneira adequada, porque o movimento pode não fluir como um todo. Então, a decisão do tipo de prática está relacionada a essa característica de complexidade e organização da tarefa. Para aquelas habilidades que têm baixa complexidade, mas ela tem um alto nível de organização, ou seja, ela tem poucos componentes, mas os componentes estão muito relacionados entre si, como, por exemplo, abotoar uma camisa, um casaco, passar o botão por dentro da casa, né, como se diz, é uma tarefa de grande organização e de pouca complexidade, não tem tantas subpartes, mas ela está bem relacionada. Você não consegue fazer uma tarefa se a anterior não tiver existido. Então, nesse caso, seria melhor ensinar a esse meu paciente, a esse meu cliente, esse tipo de atividade através da prática do todo, assim, ensiná-lo de maneira completa, orientá-lo de maneira completa. Já para uma habilidade que tem alta complexidade e tem baixa organização, o que é que vai acontecer aí? Nesses casos, um indivíduo, ele tem a tarefa daquele indivíduo tem um grande número de partes, e a organização entre elas é baixa, você consegue separar bem essas partes. Então, seria mais fácil orientá-lo para aquela tarefa usando a prática das partes, ensinando cada parte, né, várias partes para completar a tarefa como um todo depois. Para a prática física, nós temos aí a prática das partes, ela existe em formas também de serem ensinadas. Mesmo você fracionando, né, mesmo você quebrando a prática das partes, tem formas de se quebrar, entre aspas, essa atividade, na forma de eu explicar, né, para o meu paciente. Então, uma dessas práticas das partes é chamada de fracionamento. O que é? Consiste em praticar separadamente os componentes de uma habilidade como um todo. É o que se chama de unidade de algumas partes, união de algumas partes para fracionar a prática. É o que se chama de unidades naturais de atividade coordenada. Então, você vai fracionar aquela tarefa, que é aquela tarefa completa, aquela tarefa toda, você vai fracionar. Exemplo aqui de beber água. Fracionou, aqui ela foi fracionada essa habilidade em duas unidades naturais de atividade coordenada. Foi a parte de alcançar e segurar um copo, e depois a parte de beber a água, de beber o líquido. Então, primeiro se ensinou, se orientou o indivíduo a como alcançar e segurar esse copo, alcançar e segurar esse copo, alcançar e segurar esse copo, e em paralelo, em outro momento, o bebê, o ato de beber, o ato de beber. Depois ele faz a junção. Se ele, teoricamente, se ele aprendeu a alcançar e segurar um copo, e em paralelo ele aprendeu a beber a água, ele vai conseguir unir essas atividades e praticar a tarefa como um todo posteriormente. Eu poderia fracionar, por exemplo, em 3 unidades naturais. Poderia ser só o alcance, uma outra unidade poderia ser o segurar a apreensão do copo, e a terceira unidade ser o ato de beber. Então, isso também você separa, você dá de acordo com a capacidade do indivíduo. Uma outra forma de praticar uma habilidade por partes, e é uma forma bem usada, e muitos usam sem entender, muitos profissionais usam, orientam essa forma, sem entender a sua dinâmica, o seu significado, às vezes até de maneira intuitiva, é a prática, né, das partes chamada segmentação, ou método das partes progressivo. Como o nome sugere, é uma somação gradativa das partes praticadas. Então, nesse exemplo aqui, o exemplo de tocar piano.
né? Essa habilidade, ela pode ter sido quebrada, né, digamos assim, em 3 partes. Primeiro, ele pratica a primeira unidade, né? O professor, digamos, de música, o instrutor, quebrou uma primeira parte, unidade, e treinou. Quando o indivíduo, ele domina, né, essa primeira parte que foi treinada, que foi ensinada, o professor vem, né, e treina uma segunda parte dessa atividade, dessa habilidade. Treina, pratica, repetição e etc. Quando isso também já é aprendido, quando foi consolidado isso, ele passa o quê? A praticar junto a primeira e a segunda unidade. Pratica a primeira com a primeira com a segunda, como fosse somando, né, gradativamente essas partes. Essa somação da primeira e da segunda unidade foi consolidada, o indivíduo vai praticar a terceira unidade. Quando ele pratica, repete por várias vezes a terceira unidade, isso foi consolidado, o instrutor vai orientá-lo o quê? A praticar a primeira, segunda e a terceira unidades. Então, como a habilidade foi dividida em 3, quando ele pratica já a primeira, segunda, terceira unidade e isso é consolidado, significa que ele aprendeu a habilidade como um todo. Então, ela se torna similar à prática do todo, só que eu não ensinei para ele, eu não orientei, eu não guiei como um todo, eu não guiei a tarefa de uma vez só. Eu segmentei em várias partes, aqui foram em 3, e eu fui treinando individualmente, depois somando aos poucos cada parte, que quando chegou ao final, na terceira, ele se assemelhou à prática do todo. Existe um outro tipo de prática, além da prática física, que é a prática mental. A prática mental, ela é um processo mental dinâmico, na qual o indivíduo simula uma tarefa motora, sem que ocorra o movimento de quaisquer segmentos corporais associados a essa tarefa. Ou seja, é um processo apenas mental, não físico, não tem a prática física. E o que acontece aí? O que é que pode justificar isso? Ocorre uma sobreposição entre imaginário e preparação, entre o planejamento do movimento. E essa sobreposição entre imaginar aquele movimento e já acontecendo o planejamento dele é que vai gerar a parametrização do movimento, a parametrização daquela ação, daquela habilidade, né? Estudos já mostram que, durante essa prática mental, essa sobreposição entre imaginário e preparação do movimento, há participação da área motora suplementar, né, no córtex cerebral, e da área motora primária durante esse imaginário. Então, é uma prática que vem se mostrando eficiente cada vez mais, né? Cada vez mais vem tendo estudos comprovando a sua eficiência, a sua eficácia e como direcionar o seu uso para diversas condições, para atletas, para pessoas com condições neurológicas, para pessoas com condições ortopédicas e etc. A prática mental ela é responsável pelo aumento de habilidades motoras em atividades esportivas e reaprendizagem de habilidades motoras em pacientes neurológicos. Já tem estudos frisando muito bem isso. E aí, aqui eu deixo para vocês essas referências aí, para mostrar para vocês que não é algo novo, né? Estamos em 2018, então em 2006 já existem estudos mostrando, né, os efeitos da prática mental na reabilitação de pacientes pós-AVC. E a AVC é um problema de saúde pública hoje em dia, que se deve ser atuado desde a educação em saúde até a sua reabilitação, desde a atenção primária à saúde até a atenção, né, terciária, e que precisa realmente de muita atenção a essa condição, e a prática mental pode ser uma boa possibilidade para ela. Em 2013, tem esse outro estudo aqui, que é mostrando a integração da prática mental em programas de reabilitação também, né? Então, um estudo de revisão. E tem muitos outros, tem outros já mais atuais também. Eu trouxe esses aqui meio que como um marco para vocês, porque um estudo de revisão. Quem podem ter acesso pela internet e quem não conseguir podem me enviar e-mail que eu posso passar eles para vocês. Então, a prática mental, ela é algo que vem sendo usado, que vem sendo muito bem usado, e
em muitos casos, ele pode ser usado, entendam, não é para descartar a prática física. A prática física é importante, é essencial, né? Não, eu vou imaginar aquele movimento na prática mental, eu vou ativar as minhas vias neurais, as mesmas vias neurais que são acionadas na prática física, área motora suplementar, córtex motor primário, mas eu preciso executar, eu preciso ter um movimento acontecendo. Então, isso viria a ser aplicado posteriormente, em paralelo, combinado, e pode ser de diversas formas, com a prática física. E aí nós temos também o quê? A prática observacional. A prática observacional, ela é um conceito, o conceito dela diz o seguinte, que é um processo geral pelo qual um observador reproduz as ações exibidas por um modelo, e isso implica em aprendizagem, requisitando ao observador uma transformação de uma ação vista, uma ação visualizada por ele, em uma ação motora idealmente idêntica. Assim, uma nova ação é incorporada ao repertório motor do observador. Então, na prática observacional, aquele paciente, aquela criança, aquele indivíduo, aquele idoso, ele está observando uma outra pessoa fazer uma determinada ação, uma determinada habilidade motora, ele está observando, seja observando ao vivo, vendo a pessoa, outra pessoa fazendo, seja observando através de vídeos, por exemplo, e quando ele observa isso aí, há uma transformação de uma ação vista do que ele está vendo, aquela habilidade, aquela tarefa, em uma ação motora idealmente idêntica na cabeça dele, na mente dele, nas suas vias neurais. Isso vai tendo uma representação. E aí, mais uma atividade, mais uma habilidade incorporada no seu repertório. Então, para essa prática observacional ela acontecer, quais são as etapas que acontecem no indivíduo, né? Mentalmente falando, cognitivamente falando. Ocorre a demonstração daquela habilidade, daquela atividade, por um modelo, que pode ser o próprio terapeuta, que pode ser o profissional de saúde, que pode ser um vídeo, diversas formas. A informação, então, ela é captada por aquele paciente que está visualizando, né, a tarefa. Há no seu sistema nervoso uma representação cognitiva daquela ação, daquela habilidade formada, e então, posteriormente, a reprodução dessa ação, que vai levando à aprendizagem. Quanto mais essa ação for reproduzida, quanto mais ela for repetida, mais se consolida a aprendizagem. A prática observacional é algo interessante, porque ela acontece muito fortemente com crianças, com bebês e com crianças, mesmo quando eles não estão sendo propositadamente ensinados, orientados ou guiados pelo pai, pela mãe, por um responsável, pelo terapeuta, mas ele sempre está praticando essa questão da observação e aumentando o seu repertório motor. Então, a prática observacional é tida como um dos meios mais efetivos de se ensinar habilidades motoras. Um novo comportamento, ele pode ser aprendido simplesmente por observá-lo, sem assistência física direta ou reforço externo, simplesmente ele está observando. E a habilidade de gerar ações está diretamente ligada à habilidade de reconhecer ações realizadas por outras pessoas. Os estudos já mostram isso. Então, quando o seu paciente está observando um exercício que você está mostrando, como terapeuta, como profissional, como instrutor, né, nesta hora que ele está observando, neste momento, ele está reconhecendo a ação que você está realizando, você é um modelo, você é outra pessoa, e isso está gerando ações, né, na mente dele, na cognição dele, que depois vão ser reproduzidas. Então, como bases neurais, para justificar essa prática observacional, se tem que primeiro foi encontrado em estudos com macacos, neurônios que são responsivos a tanto a observação quanto a realização da ação. Posteriormente, esses estudos foram feitos com seres humanos, estudos de imagem, e foram um sistema similar a esse do macacos também existe em humanos. E esses sistemas, esses neurônios específicos são chamados de neurônios espelhos, ou mirror neurons. Esses neurônios espelhos são neurônios especializados e que estão localizados preferencialmente no córtex parietal e pré-motor, né? Nesta figura aqui, nós podemos observar localizações dos neurônios espelhos. Então, nós temos aqui no lóbulo parietal, no córtex pré-motor
E no giro frontal inferior, são áreas específicas que existem esses neurônios espelho, que são neurônios que são ativados durante a prática observacional, ou seja, durante a observação de alguma ação. E aí agora nós vamos falar sobre outro aspecto da prática, para eu organizar, né, a terapia do meu paciente, para organizar o plano do meu paciente, para organizar os exercícios preventivos desse paciente, com que objetivo seja. Que é a estrutura da prática. Então, quando eu falo em estrutura da prática, nós pensamos em uma prática constante até uma prática variada. Como é que isso se dá? Em termos de estrutura de prática, os estudos já mostram que em indivíduos saudáveis, né, quando eu falo em indivíduos saudáveis, né, saúde é um conceito hoje bem amplo e bem complexo, mas eu estou falando daqueles que não têm condições de saúde específicas, como uma condição neurológica, uma condição reumatológica, uma condição mental, algo mais específico, predominante. Então, mostram que nesses indivíduos, a prática constante, ela traz benefícios, como é que eu poderia dizer? Não é nem só a questão de benefícios, é assim, a graduação de como é apresentada essa prática para o indivíduo, quando ele vai aprender ou reaprender alguma habilidade, ela se torna mais eficiente, digamos assim, quando ela é apresentada nessa graduação aqui. O indivíduo tem uma capacidade maior, digamos assim, de absorver, de variar e de otimizar o seu aprendizado, indo da constante para a prática em blocos, para a prática seriada, até chegar na prática aleatória. Esses tipos de prática aqui, em bloco, seriado e aleatório, é o que a gente chama de prática variada. Então, aqui, quando a gente viu a estrutura da prática, a gente viu prática constante e prática variada. Então, aqui nós temos inicialmente a prática constante e depois a gente tem a prática variada, que ela pode variar em bloco, de forma seriada ou de maneira aleatória. Vamos falar da prática constante primeiro. Ela consiste na prática da mesma tarefa, conservando fixas as condições de realização. Realizar a mesma habilidade, a mesma tarefa, a mesma ação várias vezes, por várias repetições. Então, isso traz o quê? A competência para adquirir a ideia do movimento e a fixação do plano motor. É aí que vai ajudar o indivíduo. Ele vai entender cada vez melhor a ideia daquele movimento e ele vai fixando o plano motor para aquela atividade. Quando eu vou para a prática variada, seja ela em bloco, seriado ou aleatória, o que é que se tem? Uma variedade de movimentos e uma variedade das características do contexto. Então, eu vou variar muito o movimento dentro daquela mesma tarefa, dentro daquela mesma habilidade, eu vou variar as formas de realizar e vou variar as características do contexto em que ela está inserida. E qual é o tipo de benefício que isso pode trazer? A capacidade de desempenho da habilidade em novas situações. Então, a priori, ela pode ser mais difícil de ser realizada, né? Principalmente numa fase mais inicial. Ele pode ser mais difícil, porque ele está variando sempre, né? Só que, por ela já estar variando sempre, ela pode trazer uma capacidade de desempenho melhor quando esse indivíduo se apresenta em outras situações, porque ele vai aprendendo, reorganizando aquela tarefa de diferentes maneiras já desde o início. E aí, para ficar mais claro para vocês, como é que se realiza uma prática variada, seja em bloco, em seriado ou aleatória, né? A prática em bloco é assim: você, para aquela atividade que você está realizando, você realiza de maneira A, depois B, e C. É assim que você distribui. A série, você bota blocos, né, naquelas formas, né? Um bloco, depois você faz outro bloco, e depois no terceiro bloco, isso é um quarto, um quinto, é como vocês quiserem. A prática variada do tipo seriada, por série, digamos assim, você faz a forma A, a forma B, a forma C, depois você volta, faz a forma A, B e C, depois a forma A, B e C, então você faz por série. E a aleatória, como o nome já sugere, é completamente aleatória, não tem uma ordem pré-estabelecida, né, então é A, C, A, B, C, A, então totalmente aleatório. Eu vou exemplificar para vocês com algumas atividades para tentar deixar mais claro. Como organizar essa variabilidade de prática, né? Então, quando eu vou usar uma prática variada, quando eu estou com a mesma habilidade, que, por exemplo, aqui a habilidade é de arremessar a bola, como num jogo de basquete. Então, eu posso fazer o lançamento, posso ensinar, né, o indivíduo
a fazer o lançamento por cima, a fazer o lançamento por baixo, ele fazia o lançamento lateral. E aí, o que é que acontece? Quando eu vou fazer isso de diferentes maneiras, eu estou usando o que a gente chama do seriado aqui, ABC, ABC, ABC. Então, eu fiz, digamos, A, como se fosse por cima, o B seria o por baixo, e o C seria o lateral. Então, ele arremessa por cima, por baixo e lateral. Depois, ele arremessa por baixo, por cima, por baixo e lateral. Depois, por cima, por baixo e lateral. Então, ele vai na mesma habilidade, usando sempre aquela mesma série, nessa mesma sequência sempre. Cima, baixo, lateral, cima, baixo, lateral, cima. É uma forma de orientar, né, o meu indivíduo que eu acompanho, o meu paciente, o meu cliente, o atleta, etc., nesse sentido. Uma outra forma é quando eu tenho habilidades diferentes. Exemplo, nas sessões de fisioterapia, de terapia ocupacional, ou de fono, isso acontece muito. Você precisa treinar várias habilidades com aquele paciente, principalmente se o paciente ainda está no início, né, de reaprendizagem, de aprendizagem, e aí, ou o indivíduo que procurou de maneira preventiva, mas ele não é acostumado com atividades físicas, então você tem muitas, tudo é novidade, digamos assim, tudo é um reaprendizado para ele, um aprendizado. Então, você vai precisar treinar, digamos, 3 atividades diferentes com ele, 3 habilidades. Sentar e o levantar, o andar, né, entre as barras paralelas, e o levantar um peso, né, fazendo o agachamento. E aí, como é que eu treino aqui? Eu treinei aqui já uma prática variada por blocos. Então, o primeiro bloco, eu vou considerar o quê? Que eu vou treinar com ele só o sentar e levantar, sentar, levantar, sentar, levantar. Depois, no segundo bloco, com esse paciente, é o andar entre as barras, entre as barras. E o terceiro bloco é o agachar segurando um peso, né? Ou semi-agachamento segurando o peso. Então, a gente volta a essa forma aqui, ó. O bloco foi todas as atividades A, depois toda B e depois toda C. Então, eu organizei aqui tudo A, o bloco 1 foi tudo A, que foi sentar e levantar, o B foi o andar entre as barras paralelas, e o C, o agachamento com peso. E aí, dentro daquela minha sessão, dentro daquele meu tempo de atividade de exercícios com o paciente, eu quebrei, digamos assim, né, eu variei a prática, em vez de eu fazer uma sessão todinha só com o mesmo tipo de exercício, eu fiz com vários exercícios diferentes. Dentro dessa prática, dentro desse bloco, digamos assim, do sentar e levantar, eu poderia colocar a prática das partes. Primeiro eu foco no sentar, depois eu foco no levantar, foco no sentar e levantar. Barras paralelas, eu também poderia fazer também essa questão, né, dentro desse bloco de andar nas barras paralelas, eu primeiro ando só para frente, depois eu ando só para trás, né, e fazer, ou como todo, já aí de uma vez. Como sentar e levantar, muitas vezes é difícil a gente separar isso, então eu podia treinar ele já no todo, dentro desse bloco, na prática do todo. E aí, aprendizagem prática, o que é que a gente tem? Quando o indivíduo ele está passando por um processo de aprendizagem, incluindo aí a aprendizagem motora, ele passa por fases como a inicial é a fase de aquisição daquela habilidade, né, de entendimento, de consolidação. Em seguida, vem a fase de retenção, onde, depois de um tempo sem praticar aquela habilidade, de algumas horas, por exemplo, ou 24 horas, ele vai repetir aquela habilidade e vai ser avaliado se ele conseguiu repeti-la de maneira como estava condizente na fase de aquisição, ou não, se teve alguma perda, alguma queda no desempenho. E a transferência é quando aquela mesma habilidade, ela já vai ser realizada em outros contextos. E o que é que tem aí? Na verdade, o que a gente quer é que o nosso indivíduo, o nosso paciente, o nosso aluno, cliente, ele aprenda ou reaprenda uma atividade e ele mantenha. Então, a gente preconiza a retenção e a gente preconiza. E, falando isso em termos de estrutura de prática, o que é que a gente tem? A prática constante, ela favorece essa fase inicial, a fase de aquisição da habilidade, de entendimento daquela habilidade, de entendimento cognitivo, de entendimento corporal para aquela tarefa.
Então, ela, de início, ela pode ser mais fácil para ensinar para o meu paciente. Se eu estou com uma atividade que para ele pode ser muito difícil, a condição física dele também é difícil, então pode ser isso aí. Porém, as fases posteriores, que é a fase de retenção e a fase de transferência, quem beneficia mais essas fases é a prática variada, seja ela em bloco, seja ela seriada, ou seja ela aleatória. Né? Então, ela já favorece mais a retenção e a transferência. E é isso que eu preciso considerar para o meu paciente. O que é que ele está precisando para aquela atividade? Ele não sabe nada, ele precisa adquirir, ele precisa só readquirir, ele precisa aperfeiçoar, ele não está conseguindo agora levar para um contexto fora, então seja melhor usar a prática variada. Então, eu tenho que pensar nesses critérios. E aí, com isso, eu trago para vocês o conceito de interferência contextual. A interferência contextual, ela acontece na prática variada, seja ela bloco, seriado ou aleatória. Na aleatória, mais ainda. Mas na prática constante, como o próprio nome sugere, que é constante, que é o mesmo padrão, não há interferência contextual. Então, o que é que eu tenho aqui? A interferência contextual, ela diz o seguinte, a interferência que resulta da prática de uma tarefa dentro do contexto da situação da prática. Então, quando o grau de interferência contextual é alto, a prática de várias habilidades diferentes dentro da mesma sessão de prática. Quando o grau de interferência contextual é baixo, é porque o aprendiz, né, o aluno, o paciente, etc., pratica somente uma habilidade, uma tarefa, durante uma sessão de prática. É como se assemelhasse mais à prática constante, o que favorece a fase de aquisição. Quando a interferência contextual ela é alta, dentro de uma mesma sessão de prática, de uma mesma sessão terapêutica preventiva, o indivíduo pratica várias habilidades, seja ela por série, blocos ou aleatória, o desempenho é superior na retenção e na transferência. Naquele momento de aquisição, poderia ser mais difícil, mas ele vai reter melhor e transferir melhor, porque há uma grande interferência do contexto, isso reorganiza o plano motor do indivíduo. Reorganizando o plano motor do indivíduo, dando várias possibilidades de plano motor, no início, o desempenho dele pode ser muito variado, mas depois ele pode vir a ter um desempenho melhor do que outros indivíduos que só apresentaram a prática constante, só realizaram a prática constante. E nós temos também o quê? O tipo, a gente falou de tipo de prática, que pode ser física, mental e observacional, lembrando que a física pode ser em partes ou no todo. Nós falamos de estrutura de prática, a prática constante e a prática variada, lembrando que a prática variada, ela pode ser em blocos, seriada ou aleatória, e que essa prática variada já inclui o conceito de interferência contextual, né? Então, altas interferências contextuais, ou seja, quanto mais variada essa prática, mais vai favorecer vários tipos de plano motor organizados por esse paciente e vai favorecer mais as fases de retenção e de transferência da aprendizagem dele. E a prática variada com uma baixa interferência contextual, ou mesmo ela poderia se assemelhar a uma prática constante, ele vai, no início, pode até deixar o paciente num desempenho melhor, mas ele vai favorecer apenas a fase de aquisição daquela habilidade, depois ele precisa treinar de uma outra maneira. E aí, nós vamos falar agora sobre distribuição de prática. Como é na distribuição da prática que se dá? A prática, ela pode ser usada de maneira massificada ou maciça, e ela pode ser usada de maneira distribuída. É outro aspecto que eu tenho que considerar, o terceiro aspecto que eu tenho que considerar, quando eu vou organizar a sessão terapêutica do meu paciente. Então, a distribuição de prática diz respeito à relação entre prática e a pausa. Né? O que é que acontece? A prática massificada, ou maciça, é quando o indivíduo está praticando uma determinada habilidade, uma determinada ação, de maneira bem intensiva, digamos assim, sem pausas ou com pausas muito curtas. A prática distribuída já é aquele tipo de prática em que a pausa é maior. Então, trazendo bem para o nosso contexto de profissional de saúde, né, com pacientes, com clientes, alunos e etc. A prática maciça ou prática massificada, o indivíduo faz menos sessões de exercícios, né,
menos, quantidade menor de sessões, mas cada sessão dessa tem uma duração mais longa, uma duração maior. O que pode ser mais exaustivo e mais cansativo, principalmente de início, né? Alguns no início nem podem nem suportar esse tipo de prática, tem que começar pela distribuída, que já é o quê? Aquela prática distribuída é aquela prática que tem mais sessões de exercícios, mais sessões terapêuticas, né? Distribuídas, por exemplo, ao longo da semana, ao longo do mês, porém, cada sessão dessa, ela tem uma duração mais curta, ela tem um tempo menor. E aí, voltando aqui um pouquinho, isso é importante, isso tem que a ver com o condicionamento cardiorrespiratório daquele paciente, isso tem a ver com a condição daquele paciente de aprendizado ou não naquela tarefa, se é uma tarefa totalmente nova para ele, se é uma tarefa que ele, por mais que não fosse experiente, mas ele já tinha vivenciado em algum momento, pela condição de fadiga, né, que ele pode ter, porque a prática maciça, a prática massificada, ela intensifica, né, digamos assim, o aprendizado ali, é muita repetição em poucas sessões, mas a sessão ela é mais longa, mas tem pessoas, por exemplo, idosos, pode acontecer isso, que podem não conseguir fazer essa prática massificada, né, porque tem uma duração muito longa, então é o que pode ser muito exaustivo para ele, e que ele não consiga compreender, o desempenho dele cai tão consideravelmente que não está sendo rentável, então para ele precisa o quê? Trabalhar realmente com uma prática mais distribuída, onde durante aquela sessão ele tenha mais pausas, e aí, com isso, em vez de ele fazer, por exemplo, 2 sessões na semana, ele precisa fazer 5, porque cada sessão dessa, de exercícios dele, tem uma duração menor. Então, isso tem que ser bem considerado com a condição física e até cognitiva também, do paciente, e para aquela habilidade que está sendo treinada. Aqui foram as referências usadas, basicamente, para essa web palestra. Algumas outras também foram, de maneira secundária, que estão apresentando. Se vocês quiserem referências a mais, estudos, trocarem ideias, ou pedir alguns artigos sobre aprendizagem motora, tipos de prática, ou outros aspectos que influenciam a aprendizagem motora, podem entrar em contato comigo, podem fazer sugestões também por e-mail, por esse e-mail ou pelo Telesaúde, sobre sugestões de temas que vocês queiram que sejam abordados para o Telesaúde, para a atenção primária à saúde, ou outros aspectos também de saúde. E também temos no Telesaúde o serviço de teleconsultoria, que são para aqueles profissionais que são cadastrados na atenção primária, onde a gente pode fazer esse intercâmbio, né, de conhecimento profissional. Foi um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês, e até uma próxima web.